Amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula sobre populismo no Brasil. Vocês vão perceber que na minha capa inicial aqui da aula tem um pequeno erro de digitação. Eu acabei colocando a aula 1, só que na verdade é a aula 2, tá certo? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o retorno de Júlio Vargas ao cargo de presidente, tá certo? Isso mesmo, ele retorna ao cargo de presidente. Apesar de ter tido todo aquele período de 15 anos, né, numa ditadura chamada Estado Novo e tudo mais, mesmo assim, ele volta a se eleger, dessa vez de forma direta, tá bom? Vamos lá. A gente viu que no finalzinho de 1945, ali no final do Estado Novo do governo Vargas, ele próprio lançou um movimento chamado Queremismo, que era um movimento que se propunha justamente a apoiar o próprio Vargas para que ele se perpetuasse no poder. Esse movimento acabou não dando certo e Eurico Gaspar Dutra acabou sendo eleito presidente do Brasil. Esse era o candidato que o próprio Vargas apoiava, tá certo? Só que no finalzinho da década de 40, início da década de 50, a popularidade de Vargas ela volta a crescer, tá bom? Principalmente porque Vargas nunca ficou longe da política, tá bom? Então ainda existia um forte resquício do movimento queremista e a popularidade dele voltou a crescer na década de 50. Então, aproveitando-se disso, o PTB decidiu lançar a candidatura de Vargas à presidência do Brasil. Eles contaram com o apoio do Partido Social Progressista, o PSP, que tinha como líder Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, ele contava com o apoio de muitos eleitores em São Paulo, né, que era o seu estado, e ele acabou conseguindo boa parte desses eleitores para apoiar Vargas, tá certo? Uma coisa curiosa em relação à candidatura de Vargas é que Dutra não apoiou a candidatura de Vargas, apesar de Vargas ter apoiado a dele na década de 45. Então, o que acontece? Dutra resolveu apoiar o candidato da oposição, chamado Cristiano Machado, do PSD, tá certo? Só que durante o processo de eleição, como Vargas tinha uma popularidade cada vez maior, ele acabou conseguindo 48,7% dos votos. E a Constituição de 1946, ela ainda não previa a questão de segundo turno, então não existia segundo turno. Vargas acabou sendo eleito presidente do Brasil no primeiro turno, tá bom? Tá passando um caminhão lá na pista, mas eu acho que vai dar para vocês ouvirem. Durante o seu governo, Vargas ele voltou a priorizar a questão da industrialização e criou mecanismos para conter a inflação, que tinha crescido muito durante o governo de Dutra. Além disso, ele ampliou o controle do Estado na economia e isso fez com que a economia do Brasil ela passasse a crescer gradativamente. Só no primeiro ano do governo Vargas, o Brasil atingiu um superávit de 7%. Superávit significa que a economia do Brasil fechou em um saldo positivo, tá bom? Se eu tivesse falado aqui em déficit, seria justamente em saldo negativo. Mas nesse caso aqui, superávit, é porque a balança comercial do Brasil ela estava favorável nesse momento. Era um crescimento pequeno, mas era um crescimento significativo, tá bom? Aos poucos houve uma redução desses avanços e Vargas ele trouxe uma proposta de modernização econômica pautada novamente naquela questão do caráter nacionalista, tá bom? Houve novas propostas de Vargas para o Brasil. Ele criou no ano de 1951 o Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, né, que tinha como objetivo justamente conter a inflação e buscar cada vez mais incentivar as indústrias de base. E ele criou também o chamado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, em 1952, que tinha como objetivo fornecer crédito a empresários tanto do setor público quanto do setor privado para que eles pudessem se desenvolver. Ele também propôs a criação da Petrobras, que era justamente para questão da exploração do petróleo, mas esse projeto, por enquanto, ficou somente no papel, tá certo? Outra coisa que ele propôs também é que as receitas geradas pela exportação do café, ou uma parte delas, deveria ser revertido na questão da indústria de base. Então, metade de tudo aquilo que o café produzisse, né, nas exportações, deveria ser revertido para a industrialização do Brasil. Em 1954, Vargas lançou a proposta de criação da Eletrobras. Só que essa proposta ela também não saiu do papel, justamente devido a questões, né, de oposição e também de algumas empresas internacionais. Porque nessa época, o Brasil enfrentava vários problemas sociais. Um dos principais justamente era a falta de energia elétrica ou o acesso a ela.
A Eletrobras, ela ficaria responsável justamente por criar e buscar novas fontes de energia, principalmente energia hidráulica e energia elétrica, tá bom? O que acontece? A Eletrobras, ela vai ficar no papel porque a oposição não vai concordar. Principalmente as empresas internacionais também não vão ver isso com olhos positivos. Então, a Eletrobras, ela só vai ser criada mesmo através da Lei 3.890 de 1961, muito tempo depois da morte de Vargas. Mas esse era um projeto lançado por Vargas, tá bom? Então, a lei foi aprovada em 1961 e a indústria, ela só veio, né, a Eletrobras, ela só veio ser implantada mesmo em 1962, tá certo? Outra proposta lançada por Vargas em 1953 foi a criação da Petrobras, que era justamente para a questão da exploração dos recursos naturais do Brasil. Até porque já existia no Brasil, desde 1947, uma campanha que era encabeçada por alguns pensadores, intelectuais, alguns políticos também, que era chamado O Petróleo é Nosso, que visava justamente proteger os recursos naturais brasileiros da exploração internacional, principalmente as nossas reservas de petróleo. Então, visando justamente isso, em 1953, Getúlio Vargas lançou o projeto da Petrobras, mas novamente esse projeto não entrou em prática, tá bom? Nós tivemos uma oposição muito forte em relação a Getúlio Vargas. Essa oposição ela veio principalmente através da figura da imprensa, tá bom? A partir do segundo ano do governo de Vargas, houve uma diminuição do prestígio, né, da sua figura, que era tão amado, tão adorado pela população. Então, esse prestígio ele começou a cair. E a imprensa, ela se tornou o maior meio de oposição do governo de Vargas, tá bom? Principalmente o jornalista Carlos Lacerda, que era filiado ao UDN, tá bom? Ele utilizava como principal ferramenta o jornal chamado Tribuna da Imprensa, e esse jornal ele difamava, né, ele mostrava vários pontos negativos da figura de Vargas, e isso foi corroendo cada vez mais a figura do próprio presidente. Associado a isso, nós tivemos um desagrado muito grande da classe trabalhadora. Os sindicatos, eles deixaram de apoiar Vargas e passaram a promover greves contra o arroxo salarial. O arroxo salarial foi algo necessário na época, né, para conter a questão da inflação, e os trabalhadores eles não concordavam com isso. Então, Vargas, para contornar essa situação, ele decidiu nomear João Goulart, que é mais conhecido como Jango, como ministro do Trabalho. Jango deveria justamente reaproximar os sindicatos da figura de Vargas, tá bom? Então, em 1953, Jango ele promove um aumento salarial, só que mesmo assim os sindicatos e os trabalhadores não concordaram, não voltaram a apoiar Vargas. Isso fez com que em 1954 Jango ele fosse afastado, tá certo? Um integrante da guarda pessoal de Getúlio Vargas tentou assassinar Carlos Lacerda. O nome dele era Jorge Fortunato, ele era o chefe da guarda pessoal de Vargas. Só que ele acabou fracassando, tá bom? Carlos Lacerda sobreviveu ao atentado, mas o seu acompanhante, Rubens Florentino Vaz, acabou morrendo nesse processo. Isso fez com que a imagem de Vargas ela decaísse ainda mais, até que no dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era a nossa então capital, Vargas cometeu suicídio com um tiro no peito, tá certo? Ele deixou uma carta-testamento onde ele acusava os grupos estrangeiros e os políticos associados a esses grupos de serem os responsáveis pela crise no Brasil. Depois da questão da morte de Vargas, né, da publicação dessa carta-testamento, houve uma reação da população brasileira muito forte. Que reação foi essa, professora? A população passou a acusar embaixadores, embaixadas, organizações internacionais, partidos políticos e muitos outros integrantes do governo de serem os responsáveis pela morte de Vargas, tá bom? Então houve muitas revoltas populares e os militares tentaram contornar essa situação, tentando tomar o poder, dando uma espécie de golpe.
Só que os populares reagiram e não permitiram que o golpe acontecesse, tá bom? Então, os militares não conseguiram tomar o poder em 1954. Para ocupar o cargo de presidente, o vice de Getúlio Vargas, chamado Café Filho, assumiu a presidência até que as novas eleições elas pudessem acontecer em 1955. E ele realmente fez de tudo para que essas eleições elas pudessem acontecer, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o candidato eleito na eleição de 1955, tá bom? Um homem chamado Juscelino Kubitschek, ou Kubitschek, eu não sei exatamente como se pronuncia o nome dele porque é complicado, tá certo? A candidatura de Juscelino Kubitschek, ela foi o resultado de uma aliança entre o PSD e o PTB. Ele foi lançado como candidato à presidência e como seu vice foi lançado João Goulart, Jango, tá bom? A campanha a campanha de Juscelino Kubitschek, ela trazia justamente o desenvolvimento industrial, que era algo que Vargas já vinha trazendo, tá certo? Então, ele vai vir com o slogan 50 anos em 5. Ele tinha essa proposta modernizadora para o país, né, por meio de investimentos tanto públicos quanto privados, principalmente através de investimentos estrangeiros. Então, ele pretendia modernizar o Brasil, que era algo iniciado pelo próprio Vargas, tá bom? Após se eleger, ele lançou, junto com João Goulart, um plano chamado Plano de Metas. Esse plano ele contava com 30 objetivos para serem colocados em prática pelos próximos 5 anos, ou seja, nos 5 anos subsequentes ao governo de Jango e Juscelino Kubitschek, JK. Nesse plano, ele priorizava o incremento industrial, principalmente as indústrias de base e de bens de consumo. Além disso, ele trazia justamente a questão do aumento da exploração das fontes de energia, como petróleo e hidráulica, e a expansão da indústria do aço, cimento, automóveis e caminhões. Ele também promoveu a construção de rodovias e ferrovias. Houve um incremento muito grande, né, da questão econômica aqui no Brasil. Por quê? Que incremento foi esse, professora? Né? Como foi esse processo? Como o objetivo de Juscelino Kubitschek era justamente trazer investimentos estrangeiros para o Brasil, ele passou a incentivar a vinda principalmente de empresas americanas, empresas estadunidenses, para se instalarem aqui no Brasil. De que forma? Ele eliminou muitas tarifas, né, de impostos, ele reduziu muitos impostos para essas empresas e ele cedeu muitos terrenos do governo para que essas empresas pudessem se instalar sem precisar gastar. Então, além da questão de reduzir os impostos ou quase eliminar os impostos, ele deu basicamente o lugar para que essas empresas pudessem se desenvolver, tá bom? Então, ele incentivou a vinda de grandes empresas. Com isso, houve um desenvolvimento industrial muito grande, principalmente da região sudeste, com destaque para a região conhecida como ABC Paulista, que compreende as cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, tá bom? Mesmo assim, isso acabou acarretando, né, alguns problemas sociais. Tá bom? Que problemas sociais eram esses, professora? Essas indústrias que se instalaram no Brasil eram principalmente indústrias automobilísticas. Né? A própria região, até hoje, ela ainda é conhecida como o berço do automobilismo aqui no Brasil. Então, os problemas sociais que surgiram com isso foi que a região sudeste se desenvolveu, cresceu bastante, mas a região nordeste não. A região nordeste a gente ainda enfrentava muitos problemas sociais, principalmente problemas relacionados à falta de emprego e às questões climáticas como a seca, tá bom? Então, para tentar contornar esses problemas na região nordeste, JK ele criou uma superintendência do desenvolvimento, estou em cima do nome não, pronto. Uma superintendência do desenvolvimento no Nordeste. Essa empresa ela é conhecida como Sudene. Ainda hoje ela existe, tá certo? A Sudene, ela era uma empresa estatal diretamente subordinada à presidência da República. E o objetivo dela era modernizar a agricultura e estimular projetos de irrigação, principalmente naquelas regiões afetadas pela seca. Paralelo à questão da Sudene, ele também criou o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DNOCS, tá certo? E
Apesar da criação desses dois órgãos, né, esse último órgão, ele tinha como objetivo justamente criar obras que pudessem reduzir a questão da seca do Nordeste. Mesmo assim, a situação aqui no Nordeste, ela não teve uma mudança significativa, tá certo? Então, o cenário, ele permaneceu quase o mesmo. Um outro aspecto do plano de metas de Juscelino Kubitschek é justamente a construção de Brasília no ano de 1956. Né? O objetivo dele era construir uma nova capital para o Brasil. Essa capital, ela era, na verdade, uma questão de proteção para o governo brasileiro. Né? Essa questão de interiorizar mais a metrópole fazia com que o governo fosse mais protegido, já que no litoral ele estava vulnerável, tá bom? Além disso, o outro objetivo dessa construção de Brasília era integrar todas as regiões do país, já que a região de Brasília ela fica numa região mais central do Brasil, tá bom? Então, o objetivo dele era integrar todas as regiões brasileiras. Então, para isso, ele criou a Companhia Urbanizadora da nova capital, chamada de Nova Cap, e ela tinha um prazo de 1.000 dias para a construção de Brasília. Para o projeto, foram contratados o arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, tá bom? Oscar Niemeyer, ele faleceu tem pouco tempo, se eu não estou enganado, e ele é um dos maiores arquitetos da modernidade aqui no Brasil, tá bom? Além da construção de Brasília, existem vários outros monumentos que foram projetados por Oscar Niemeyer. Nós tivemos, para a realização dessas obras, um grande incentivo do governo federal à vinda de trabalhadores nordestinos, tá certo? A migração de trabalhadores da região Nordeste para a região central do Brasil, uma região de cerrado, uma região muito complicada para se trabalhar inicialmente, tá bom? A esses trabalhadores é dado o nome de candangos. Houveram muitas dificuldades em relação às obras, tá bom? Dificuldades principalmente relacionadas à infraestrutura para os trabalhadores, e também houve gastos muito excessivos. Esses gastos, eles acabaram aumentando a dívida externa do Brasil, a dívida pública, em 150%. Além disso, houve um aumento da inflação muito grande também. Aqui vocês podem observar essa foto aqui, eu acho que meu dedo vai pegar direitinho. Vocês podem observar uma foto bem antiga de Oscar Niemeyer com os projetos da construção de Brasília. Aqui de lado, vocês estão vendo vários caminhões carregados de candangos, que eram justamente trabalhadores nordestinos que deixavam tudo no Nordeste e iam para Brasília atrás de emprego, tá certo? E aqui em cima vocês podem observar o plano piloto da construção de Brasília. Tudo isso aqui foi projetado por Oscar Niemeyer. E se vocês observarem essa região central, Brasília foi projetado com o formato de um avião. Isso mesmo, tá certo? Ela é chamada de cidade satélite, né? Ela foi toda projetada dessa forma, formato de avião, tá bom? É aqui justamente onde está localizados os prédios públicos, Palácio da Alvorada e vários outros órgãos do governo federal. Então, todos dispostos nessas regiões. E as partes periféricas de Brasília foram justamente originárias dessas vindas de candangos do Nordeste. Né? Muitas pessoas, milhares de pessoas vinham e formavam verdadeiras comunidades às margens da cidade, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um forte abraço. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo.